Aleluia, amém. Você pode ficar de pé, amém. Aleluia, vamos celebrar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Se eu te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. E mais, Senhor. Senhor, te Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Te quero mais e mais, te quero mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou, que é Cristo Jesus. A coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Jesus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. A cada dia quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja, Senhor, te quero ouvir tua voz, quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tu és a nossa rocha eterna, Senhor. Obrigado, Senhor. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei,
Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia, 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 em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Pode levantar as suas mãos. Em ti confio. Tu és meu protetor. Diga isso. Canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Em ti Confio, tu és meu protetor,
ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canta aleluia a ti, meu Salvador. Tu és meu Salvador, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Queremos mais em ti. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. oh, seja tão Pode adorar aquele que vive. Oh, nós te adoramos, Senhor. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo,
Tu és santo, 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 Diga isso. santo, santo és Senhor. Só Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, Seja. Papai. seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder. Você pode ser mais intenso nessa noite. Seja a glória, Nada se compara a ti. seja a glória. Só Tu és santo. Você serve a um Deus vivo. Ele não está morto. Vocação, porque Tu Ele és está acima digno. de todas as coisas. Nada se compara a Ti, Jesus. Só Tu és santo, 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 santo. O Senhor. Você pode dizer isso? Só Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Só Tu és, papai. Santo, Nossa alma tem santo, sede e fome de Ti, Senhor. é Senhor. A nossa boca confessa. Só Tu és santo, 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 santo é Senhor. Que está Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas,
Sempre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, aleluia. Gaspar, meu irmão, hoje nós vamos ter um pouco da experiência Rema aqui nesse lugar. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius e com o Kézia. Vinícius e Kézia estão liderando o diaconato na sede. Vinícius é pastor auxiliar também lá. Kézia faz parte da coordenação do Rema no Ministério Verbo da Vida. Então hoje nós vamos ter uma palavra poderosa. Fique atento, desfrute desse tempo. É só uma degustação daquilo que é o Rema. Mas eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com a palavra e que você possa desfrutar. Amém? Vamos louvar mais um pouquinho. Vinícius depois fica ali em nosso meio. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujas mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você pode se sentar. Gente, obrigado. Podem descer. Vamos começar. Gente, que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com o Anderson e com a Márcia. A gente teve um tempo tão rico e tão precioso no tempo que eles passaram no diaconato. E para mim é uma honra estar na igreja da pessoa que eu tive a oportunidade de colaborar com a unção, o chamado que Deus tinha para a vida deles. E eu vou dizer um negócio para você. As Malvinas nasceu no coração do Anderson e da Márcia ainda quando eles estavam lá no Rio de Janeiro.
Porque essa igreja não tem a ver somente com o desejo do pastor Tiago de ter um trabalho aqui nas Malvinas. Não tem a ver somente com o Anderson e a Márcia terem uma oportunidade do chamado deles serem colocados em evidência, mas tem a ver com algo que Deus colocou no coração deles também. Então, o tempo que eles passaram no diaconato nada mais era do que somente as coisas se cumprindo para que eles pudessem estar preparados para o que está acontecendo hoje. Amém? Então, para mim é uma alegria muito grande ter tocado, mesmo que estão por pouco tempo, 2 anos, né, Anderson? 2, 3, 4? 4 anos, né? Então eu estou subestimando a minha memória aqui. Então foram 4 anos. E quantas coisas preciosas foram colocadas na vida do Anderson e da Márcia. Quantas coisas foram acrescentadas e quantas coisas eles aprenderam enquanto estavam servindo. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque eu quero que vocês fiquem tranquilos e testifiquem através do meu testemunho que vocês estão sob a supervisão, sob o pastoreio de pessoas maravilhosas. Que enquanto foram coordenadores do grupo do diaconato lá, eles realmente pastorearam e amaram a vida das pessoas que estavam sob a supervisão deles. E é sobre esse tempo que eu estou me referindo, porque antes deles estarem aqui, eles já estavam. Anderson e Márcia já cuidavam das pessoas do diaconato, como cuidam de vocês hoje, desde 4 anos atrás. Eles tinham muita consciência do tempo que estavam aguardando eles. E eles não estão aqui somente porque o pastor Tiago falou para eles estarem aqui por obediência. Isso faz parte do que é ser submisso e seguir as autoridades. Mas eles estão aqui porque o coração deles está aqui. Então existe uma grande jornada e maravilhosa jornada para essa igreja aqui nas Malvinas. E vocês têm a oportunidade de estar no início de algo que vai ser muito grandioso. Muito grandioso. Eu estava aqui orando e cantando e Deus comunicando algumas coisas ao meu coração. Eu estava vendo aqui que não tem um baixista ainda. Eu tô vendo que não tem um tocador para o carrom ainda. Eu estou vendo que ainda não tem nem ventiladores ou ar-condicionado ainda. E eu falei assim, eu vou ministrar sobre fé ou submissão e autoridade. Porque eu comecei a lembrar de coisas que eu e Kézia passamos quando estivemos à frente de pequenas obras. E também lembrando de coisas que o pastor Bode relatava a respeito das novas obras, ou do início do Verbo da Vida, lá em 1993. Kézia está no Verbo da Vida desde 93, né? 98 e eu desde 1999. E nós vimos esse ministério crescer ao longo das décadas. E como tudo começou. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode subestimar. Porque estamos num lugar que não tem muitas coisas. E podemos ou nos desestimular ou nos acomodar. Mas este lugar, do jeito que está, deve ser um motivo de muita alegria. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi a alegria que o pastor Bud falava sobre quando a igreja era lá na Irineu Joffre, no Verbinho. E como ele declarava as coisas que ele queria que existissem num ambiente onde nada existia. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num ambiente muito propício para plantarmos sementes. Nós não estamos num lugar onde os campos estão brancos, prontos para a colheita, mas estamos num lugar onde o solo está preparado para a boa semente. Se não tem nada ainda, esse é o lugar, o momento propício. Se a gente for ver o que a palavra fala, o que a palavra fala lá em Gênesis? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E Deus olhou e disse, haja. Então nós estamos num ambiente aqui nas Malvinas semelhante àquele que Deus estava quando eu estava olhando para a terra. Não vou entrar nos méritos doutrinários a respeito daquele assunto, mas eu quero que vocês se atenham a isso. Que só há necessidade de você declarar a palavra aonde precisa ser declarada.
Porque se nós não estamos declarando a palavra para que as coisas venham a existir, nós estamos dando graças a Deus porque as coisas já estão no lugar. Então assim, a gente sempre vai ter que estar falando alguma coisa. Então eu quero estimular você a olhar para esse ambiente e se alegrar. E não ficar dizendo, eu sei que o começo de toda a igreja é difícil, eu estou acostumado. Para mim, não dê espaço para esse pensamento, não. Isso é um fato, é uma realidade, mas a gente não precisa se acomodar. Eu já tive no início de outras obras, eu sei como é assim mesmo. Não é assim. Não deve ser assim. E vocês estão com duas pessoas que estão carregadas de experiência natural e sobrenatural de lugares que não tinha nada. E tudo veio a existir. Tudo, em todos os aspectos. Seja na estrutura física, seja na estrutura financeira. Então eu quero ligar o seu coração ao coração deles. Porque é isso que queima no coração do Anderson e da Márcia. Então eu quero estimular você a ser um filho de Deus que anda em fé na sua própria vida, mas também anda em fé em relação ao que esta igreja precisa. Não somente colaborando com o seu dízimo ou com tudo aquilo que Deus faz chegar às suas mãos, como resposta à sua obediência aos dízimos e às ofertas e aquilo que você faz no seu trabalho. Mas eu quero estimular você a também fazer isso aqui nesta igreja. Eu quero estimular você a olhar para essas paredes ou para aquelas paredes do departamento infantil e falar alguma coisa. Mas não falar qualquer coisa. Não, eu aguento ficar muito tempo sem o ar-condicionado. Não fala isso. Não, eu entendo que agora não está podendo. Não deixe esses pensamentos, eles podem até chegar, mas não deixe eles fazerem ninho na sua cabeça. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então existe um plano que nasceu no coração de Deus para as Malvinas que está aqui, ó. Esse homem, esse pastor e a sua esposa já veem essa igreja das Malvinas muito além do que você está vendo agora. E eles precisam de vocês. Eu e Kézia já participamos de uma nova obra. E depois nós mudamos para um prédio que a única coisa que existia era a divisão entre o térreo e o primeiro andar. E o pastor naquele período comprou tijolo, cimento e areia e começou a levantar as paredes, do nada. E o primeiro culto que ele fez foi em cima de 3 pallets. Um pallet era o púlpito, o outro pallet era a caixa ativa e o outro pallet era a caixa passiva. O púlpito era isso. E um microfone. Mas ele tinha sede e desejo que as pessoas se envolvessem com ele financeiramente, mas também na confissão, em crer naquilo que ele tinha como visão para aquele período daquela igreja. Eu sei que você dá o seu dízimo aqui. Eu sei que vocês fazem as contribuições de vocês, afinal de contas eu sou o gestor do dinheiro que entra quando você faz o Pix. Eu que cuido dessas coisas lá na sede. Eu sou o gestor financeiro dos pontos de pregação. Mas eu não estou falando sobre isso. Na verdade, eu quero agradecer a você por estar contribuindo com esse ponto de pregação. Mas eu quero estimular você a falar algo. Você não precisa estar consultando o pastor Anderson toda hora para saber o que precisa aqui, não. Você é inteligente. Você é inteligente. Você sabe como a igreja precisa. Afinal de contas, quem aqui era da sede? Quem aqui era da sede? Então você sabe o que uma igreja precisa, né? Então eu quero estimular você hoje à noite, antes de entrar no assunto de submissão à autoridade. Não sei se eu vou entrar. A declarar alguma coisa. A declarar alguma coisa não, a declarar o que você quer ver aqui. Aquilo que o pastor Anderson já tem declarado aqui no culto. Isso é óbvio que você precisa fazer. Mas seja ousado. Seja ousado no seu espírito. Comece a declarar aquilo que você quer ver aqui. Não se acomode com o que você está vendo. Não se conforme. É melhor assim.
porque eu acredito que não tem ninguém acomodado aqui, mas não se conforme. Não é preciso passar muito tempo sem ar-condicionado. Não é. Não é preciso passar muito tempo sem as salas aqui do lado. Não é preciso. Não é preciso. A fé nos estimula e nos ensina a entender que a nossa mente é limitada, mas o poder de Deus não é. Porque se nós não atentarmos para aquilo que Deus quer fazer ou para a sua palavra, nós sempre vamos viver limitados pela nossa capacidade financeira ou nossa capacidade de planejar. E a Bíblia fala que Deus deu uma porção de fé e depositou essa mesma porção de fé em nosso coração. A Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Que nós devemos sim chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então eu quero pegar pelo menos 3 minutos do momento que eu ainda tenho para você se levantar. E você ser guiado pelo Espírito. E você passar com a sua mente por esse prédio. Ou por aquilo que Deus colocar no seu coração. E você falar isso em voz alta. E confessar e declarar. Chamar a existência o ar-condicionado. Chamar a existência. Eu sei que ele toca baixo, deve tocar muito bem. Mas aqui tem que ter uma pessoa aqui e outra ali. Ou ele está no violão ou ele está no baixo. Não dá para fazer os 3. Quer dizer, até dá. Se a gente comprar aquele instrumento que o cara toca o bumbo, o baixo, dá tempo, dá para fazer. Mas não é esse o propósito. Esta igreja, Verbo da Vida, é luz para as Malvinas. É luz para as Malvinas. Eu estava ali, Anderson estava compartilhando comigo, e como eu fiquei feliz. A primeira pessoa que não é da igreja, que foi alcançada pelo jiu-jitsu, está começando a se aproximar da igreja. Ele está aqui hoje, Anderson? Tá não, né? Mas vai vir. Então é luz para as Malvinas. As pessoas precisam ser impactadas com aquilo que elas vão ver aqui. Elas vão ser impactadas pela palavra que vai ser ministrada, mas elas vão ser impactadas por aquilo que elas vão ver. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Irmão, vem aqui, toca um violãozinho aqui. E a gente vai reservar um momento agora para a gente confessar aquilo que esse prédio precisa. Fale aquilo que você sabe que precisa, mas também seja guiado pelo Espírito. Comece a confessar aquilo que você deseja ver aqui nesse prédio. Amém? Aleluia! E se lembre, Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele estava no momento onde nada existia. Nós estamos no momento aqui que tem muitas coisas que precisam existir aqui. Nós já estamos com uma estrutura muito boa. Eu quero estimular você a fazer assim como Deus fez. Ele olhou para algo que faltava e disse para existir. Então está cheio de coisas que não existem aqui. Está cheio de coisas que precisam passar a existir fisicamente. Seja ousado. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essa obra, Pai. Porque essa igreja da Malvinas, aqui nesse lugar, é luz para as Malvinas. Nós sabemos, Pai, que tem todas as coisas. Tantas coisas que precisam passar a existir aqui. Nós já temos uma estrutura maravilhosa, Pai. Mas tem coisas que precisam existir aqui. Tem coisas que precisam se manifestar aqui nessa igreja, Pai. Nós estamos aqui, Pai, num lugar que está com solo fértil. Ainda não estamos com os campos brancos para as colheitas, mas estamos com o solo fértil, pronto para receber a semente, Pai. Então nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, o ar-condicionado chegando nessa igreja, Pai. Aleluia. O ar-condicionado que seja suficiente para essa igreja ser toda refrigerada. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, as portas de vidro chegando ali na frente,
para ficar fechado, para que o ar não saia aqui da igreja. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma porta de vidro ali, sai do departamento para blindar o ambiente e aqui ficar refrigerado. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, um baixista para tocar o baixo. Nós declaramos, Pai, pessoas sendo alcançadas pela palavra e se tornando homens e mulheres de Deus, fazendo rema, sendo alcançados pela palavra, se formando, Pai, nos 2 anos e voltando para cá para tocar o baixo, e voltando para cá para tocar o carrom, e voltando para cá para tocar o teclado. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, mais pessoas chegando que já tira as fotos. Mas nós declaramos em nome de Jesus uma pessoa para cuidar da mesa, uma pessoa para fazer a gravação das mensagens. Aleluia, uma pessoa para cuidar da transmissão ao vivo desse culto. Aleluia, pessoas sendo alcançadas pela palavra que vai ser pregada em outros estados. Pessoas da família do Anderson e da Márcia sendo alcançadas lá no Rio de Janeiro pelas transmissões online da palavra que vão ser transmitidas aqui nesse culto. Nós declaramos em nome de Jesus mais pessoas chegando aqui para fazer um diaconato forte e excelente. Mais pessoas chegando aqui para serem professores do departamento infantil. Pessoas cheias do Espírito e da palavra com chamado para cuidar de crianças. Aleluia! Nós declaramos e já vemos em nome de Jesus esta parede sendo derrubada. Aleluia! Esta parede sendo aberta, porque não vai caber o número de pessoas que precisam ser alcançadas nesse bairro. Em nome de Jesus, essa parede sendo aberta, ela sendo aberta em nome de Jesus. Essa igreja vai crescer para a direita, essa igreja vai crescer para a esquerda, essa igreja vai crescer aqui para trás, essa igreja vai crescer para cima. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, a palavra que está sendo pregada aqui nesse culto, ecoando por essas ruas, ecoando por essas casas. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, pessoas vindo até essa igreja e sendo curadas de suas dores e das suas enfermidades. Declaramos em nome de Jesus, famílias sendo completamente restauradas. Em nome de Jesus, os cultos desta igreja, porque esta igreja, este verbo da vida, é luz para as malvidas. Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque estamos fazendo aqui hoje o que a tua palavra ensina, chamando à existência as coisas que não existem como se já fossem. Estamos crendo naquilo que ainda não está visível aos olhos naturais, mas estamos crendo naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, as pessoas dessa igreja prosperando, porque a palavra vai alcançar a mente e o coração. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, pessoas crescendo e avançando em seus trabalhos e sendo recompensadas de uma forma muito maior do que estão hoje, para que possam ser fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, e essa igreja se expandir. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer algo a você pelo Espírito. Às vezes pode ser que tenha alguém aqui que não quer colaborar com R$10 ou R$5 com oferta, mas deixa eu dizer a você, Deus tem interesse que você seja participante do crescimento da obra e não necessariamente que você dê muito dinheiro. Deixa eu contar algo para você. Aquele mesmo pastor que fez aquele culto com aqueles 3 pallets, ele me pediu para dar uma carreirinha numa livraria e pediu para eu comprar marca-texto, caneta permanente, para que as pessoas escrevessem os seus nomes numa parede. Mas essa parede depois foi coberta com
com um painel de madeira, mas o nome daquelas pessoas ainda estão escritas lá, atrás daquele painel de madeira. E eu perguntei para ele, por que você quer fazer isso? Porque eu quero fazer com que as pessoas percebam que elas fazem parte daquilo que está sendo construído. Eu quero que as pessoas, quando trouxerem alguém aqui para a igreja, elas digam, eu faço parte do crescimento desta igreja. Então eu quero estimular você a não se limitar àquilo que o seu dinheiro ou a sua sabedoria pode fazer. Seja obediente a Deus e à visão que o pastor Anderson e Márcia têm. Colabore com a quantidade que você puder, porque não é a quantidade, é o coração. É o coração. Eu não estou fazendo nenhum apelo para nenhuma oferta especial, a gente não vai fazer isso aqui hoje à noite, não. Mas o meu desejo é estimular você a fazer parte integrante do crescimento dessa obra. E quando você trouxer alguém para essa igreja, você possa dizer de boca cheia, eu faço parte do crescimento dessa obra. Se envolva com aquilo que você pode, com aquilo que Deus, através do seu Espírito, está guiando você. Não se permita não ser parte integrante disso que vai acontecer aqui. Porque hoje é só uma igreja com 4 paredes, um ventilador aqui, outro ali. Mas um dia, essa igreja vai ser enorme. Enorme. Talvez até saia desse lugar, porque não vai ser possível comprar os terrenos da direita e de trás. Vá para um lugar maior, para uma estrutura muito maior e mais ampla e adequada. Mas não se furte, não impeça o mover de Deus através da sua vida. Não impeça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes, eu preciso que você me diga, por gentileza, quanto tempo eu tenho a partir de agora, para eu me organizar aqui. Tem o quê? 20 minutos? 30? 30 minutos? Beleza, então vamos lá. Então agora, de fato, vamos falar sobre submissão à autoridade. Mas a aula do Rema Experimental já começou, né? Eu primeiro falei sobre fé, né? Fundamentos da fé. Amém? Então agora a gente só vai mudar o assunto. Uma parte para cada matéria. Amém? Então agora a gente vai falar sobre submissão e autoridade. Mas não esquece, existe uma palavra de Deus para você confessar. Então toda vez que você entrar por aquelas portas, confessa aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? E só para de confessar ou de declarar quando você vê o que você está crendo e estiver na posição que é para estar. Se você está crendo no ar-condicionado, só para de confessar quando ele estiver pregado na parede funcionando. Então toda vez que você entrar nessa igreja, para te dar graça em nome de Jesus, porque eu já vejo o ar-condicionado pregado ali. Você já confessou agora aqui, então você não precisa mais confessar, agora é só dar graças. Toda vez que você for deixar seu filho no departamento infantil, pai, muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Porque eu já vejo aqui os brinquedos, eu já vejo aqui as mesas, as cadeiras, muito obrigado, eu te dou graças. Amém? Então vamos lá, submissão e autoridade. Eu gosto muito dessa matéria, porque ela vai nos ajudar a crescer mais rápido em alguns aspectos da igreja, principalmente no que diz respeito ao serviço. Amém? A gente precisa entender que a estrutura de autoridade, ou a divina estrutura de autoridade que foi estabelecida por Deus no seu reino, é diferente da estrutura de autoridade e submissão a qual o mundo está submetida. Amém? Quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra somente, eu estou falando sobre o sistema do mundo. Então existem algumas diferenças, algumas não. Existem várias diferenças a respeito do que diz respeito à submissão e autoridade no reino de Deus e no sistema do mundo, e a gente vai tocar nisso. Mas eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento que eu estou fazendo essa pequena abertura da matéria, que você não pode acessar os princípios do reino de Deus que dizem respeito à submissão e autoridade. Quando eu digo acessar,
é se mover nesses princípios e ser alcançado e desfrutar do resultado desses princípios utilizando o princípio de submissão à autoridade do mundo. Então, assim como você precisa renovar a sua mente no que diz respeito à fé e sobre os outros assuntos que a gente aprende no Rema, a gente também precisa renovar a nossa mente no que diz respeito à submissão e autoridade. Porque senão nós vamos estar dentro da igreja, que é uma expressão visível do projeto de submissão e autoridade de Deus, do reino de Deus, para a igreja, com a nossa antiga forma de viver. Então, os princípios de submissão e autoridade que aprendemos no mundo não funcionam na igreja. Então, aqui na apostila diz bem assim, olha: não podemos aplicar os princípios e leis dos reinos desta terra e esperar resultados positivos no reino do céu. Entender a estrutura divina de autoridade e o princípio bíblico da submissão voluntária, fundamentados no amor, proporcionarão que tenhamos uma manifestação abundante e contínua do poder de Deus em nossas vidas. Então, para você ter os resultados do reino de Deus que dizem respeito à submissão e autoridade, você precisa acessar estes princípios. Nós vemos hoje um mundo onde ser autoridade é subjugar as pessoas. Vemos exemplos de pessoas querendo ser autoridade para receberem das pessoas que estão liderando honra. Somente honra, não é errado, mas somente honra. Somente reconhecimento. Quando a gente aprende pelo estilo de liderança de Jesus, que aquele que está em posição de autoridade tem que servir e não ser servido. Então nós não vamos desfrutar do princípio de submissão e autoridade segundo o reino de Deus, se a gente trouxer o que a gente tem aprendido, ou o estilo de liderança que a gente tem aprendido no mundo. Amém? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que, assim como a gente precisa agir no mundo baseado no reino de Deus, a gente também tem que agir dentro da igreja. Olha só que interessante. Você é casado, não é? E você é o líder da sua esposa, não é? Não é assim que Deus estabeleceu, que o homem é o cabeça da esposa? Na sua casa é você quem dá a direção, não é assim? E sua esposa colabora com a direção, executando a visão que você tem para sua casa. Mas se você chegar na casa do seu pai e da sua mãe, quem é o líder lá? É o seu pai, né? Não é você, é o seu pai e sua mãe. Então na casa do seu pai e da sua mãe você só obedece. Você não pode chegar na casa do seu pai e da sua mãe e dizer: o almoço não vai acontecer no horário de sempre. Hoje eu quero que o almoço aconteça essa hora. Você faz isso? Não, né? Mesmo você sendo velho do jeito que você é, você vai levar uma cintada na orelha se você chegar metendo bocão na casa do seu pai, né? Não é assim? Talvez exista alguém aqui que seja líder de alguém que lá fora não é o seu líder, trabalha para você. Isso é comum na igreja. Não é assim? Na igreja você é líder daquela pessoa, mas na empresa daquela pessoa ele é seu líder. Então, outra coisa para se entender no reino de Deus é esse princípio. Uma hora você está na frente, você é o chefe, ou você é o líder. Em outro momento, como na casa dos seus pais, você é só mais uma pessoa que está seguindo uma orientação e uma direção. Então, no reino de Deus, essas coisas precisam funcionar tranquilamente. A gente precisa entender esses princípios da submissão e autoridade. Porque uma vez que somos parte integrante do reino de Deus, a gente precisa saber se colocar. Porque uma hora nós somos submissos, uma hora nós somos autoridade. Uma hora nós estamos seguindo uma visão, outra hora nós somos aquele que imprime ou determina a visão. E nós precisamos entender isso dentro da igreja, esse contexto dentro da igreja. Para que a gente possa desfrutar, como eu já disse, dos princípios do reino de Deus no que diz respeito à submissão e autoridade. Amém? Então agora eu quero falar para vocês sobre o conceito de submissão. Existem duas palavras nesse contexto de submissão e autoridade, que é o potássio
e o potage. Uma é um verbo e outra é um substantivo. A palavra upotássio, que é o verbo, tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém e render-se à admoestação ou ao conselho de alguém. O potássio está relacionado à ação, à atitude de se submeter. Por isso que é o verbo, é a ação, é a submissão em ação. A palavra upotagem, que é o substantivo, é o ato de sujeitar, é a obediência e a sujeição. Amém? A palavra upotássio significa organizar sob, estar sob, seguir a orientação de alguém. E no seu sentido, lá no grego, no original, significa uma atitude voluntária de ceder, uma atitude de cooperar, uma atitude de assumir a responsabilidade e carregar um fardo ou uma tarefa. Bem? Outra palavra é exúsia, tá certo? Que é a palavra autoridade. E significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder de autoridade, ou influência, o poder ou o direito, que significa o privilégio de reger, governar. É alguém que pode dar ordens e alguém de que as vontades devem ser obedecidas pelos outros. Agora entenda, não é qualquer vontade, não é qualquer orientação, não é qualquer visão. Porque esta pessoa que recebeu uma autoridade precisa fazer tudo aquilo que ela vai fazer ou delegar debaixo dos princípios de submissão e autoridade do reino de Deus. Amém? Então, autoridade é poder delegado. Isso é outro princípio muito interessante. As pessoas que são investidas de autoridade não possuem autoridade em si mesmas. Todas as pessoas que são líderes foram colocadas por alguém. Anderson foi colocado como dirigente do ponto de pregação pelo pastor Tiago. Então ele é uma autoridade sobre a sua vida, mas existe uma autoridade sobre a vida dele. Ele só é autoridade sobre a sua vida porque foi delegada a ele uma autoridade. Amém? Então, esse poder que determina que a pessoa que foi colocada em posição de liderança é concedido a ela por alguém. E esse poder que foi dado a ela só consegue fluir porque ela recebeu esse poder. Amém? A palavra obediência, o pakoi, que significa obediência, complacência, submissão e obediência em respostas aos conselhos de alguém ou em observação aos princípios do cristianismo. Então, submissão, autoridade, obediência e agora a palavra rebelião. Essas 4 palavras ou essas 4 definições que eu estou falando para você, elas vão ser ouvidas e vão ser exploradas nessa matéria durante todo o conteúdo dessa matéria. Então eu não vou conseguir explorar essas 4 palavras, porque eu não consigo fazer isso em 50 minutos. Mas quem aqui não fez o rema ainda? Levanta a mão aqui. Todos já fizeram o rema? Você não fez o rema? Está no primeiro ano. Então você só consegue entender esses 4 princípios que vão se dividindo e sendo explorados se você tiver a oportunidade de fazer o rema. Amém? Então, se você conhece alguma pessoa que ainda não fez o rema, chama essa pessoa para fazer o rema. Se você foi liberto por essas verdades que já foram ditas no período que você fez o rema e ouviu essa matéria, e provavelmente você vai lembrar de algumas coisas enquanto eu estou ensinando, estimula essa pessoa a fazer o rema. Todo mundo conhece aqui alguma pessoa que não fez o rema. Quem alguém conhece aqui? Quem aqui conhece alguém que não fez o rema? Quem aqui conhece alguém que precisa fazer o rema? Quem aqui era para ter trazido alguém hoje à noite para ouvir essa matéria? Cadê que você trouxe? Gente, você precisa trazer essas pessoas. O quanto você pode dizer ou testificar que sua vida mudou da água para o vinho depois que você fez o rema?
Então use essa mesma motivação para azucrinar a vida de uma pessoa que você sabe que precisa fazer o rema e traz ela para cá. É uma oportunidade maravilhosa de você ter uma parte, uma porção do rema na igreja. E essa pessoa tem a oportunidade de experimentar uma porção daquilo que você ouviu em 50 minutos. Você sabia que uma pessoa pode decidir fazer o rema por conta de uma aula dessa? Quem aqui decidiu fazer o rema depois de uma aula demonstrativa? É Márcia. Ela também, ó. Olha aí o potencial que a gente tem. Então, gente, não deixa de trazer alguma pessoa. Sempre quando o pastor Anderson anunciar que vai ter aula demonstrativa do rema, ou experiência rema, se esforça. Talvez você seja uma pessoa que não manda mensagem, mas nessa semana, manda mensagem para essa pessoa, para ela vir aqui para a igreja. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então a palavra rebelião é antilego, tá certo? A palavra aqui, lego, se refere à palavra. Então a pessoa que toda hora está contradizendo a pessoa que tem a visão. É antilego, é anti-a-visão. E ela significa falar contra, contradizer, opor-se, simplesmente por se opor-se a alguém, recusar obedecer, declarar-se contra a pessoa que tem a visão, recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Amém? Então essas 4 palavras são importantes: submissão, autoridade, obediência e rebelião. Então vamos falar um pouquinho sobre o princípio mais básico e mais basilar da submissão e autoridade, onde todos os fundamentos vão ser colocados em cima dele. Olha só que interessante, a estrutura de autoridade, na verdade, é a maneira por qual Deus estabeleceu a ordem. Olha só que coisa interessante. Então, autoridade e submissão não tem a ver com mandar e obedecer somente. Quando Deus criou o princípio da submissão e autoridade, no coração dele tinha organizar as coisas. Para que as coisas pudessem funcionar. Então tem que ter alguém que dá a direção. E tem que ter alguém que segue a direção. Tem que ter alguém para dizer como as coisas vão ser feitas e tem que ter alguém para fazer aquilo que precisa ser feito. Então não é sobre mandar e obedecer, apesar que tem que ter quem manda e quem obedece. Mas é sobre organizar as coisas. Isso liberta o nosso coração e a nossa mente. Porque lá fora, quem manda é o maior. Quem obedece é o menor. Quem manda ganha mais. Quem obedece ganha menos. Quem manda faz o que quer. Quem obedece tem juízo. Não é assim? Não é assim? Mas no reino de Deus não. Deus não criou a autoridade, a submissão para subjugar as pessoas ou para evidenciar os mais importantes ou os mais insignificantes. Diga assim, Deus criou a estrutura de autoridade para estabelecer a ordem. Olha só que interessante. Como autoridade maior está Deus, que por ser perfeito e imutável deve ser respeitado e obedecido inquestionavelmente. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus é soberano, nele reside toda a sabedoria. Deus é Deus. E aqui fala que a gente deve obedecer ele inquestionavelmente, ainda que ele mesmo não procure uma obediência cega e impensada. Olha só que princípio interessante, mas faz questão de apresentar todas as razões pelas quais os homens entendam a necessidade e o benefício de servi-lo e ser-lhe obediente. Então Deus criou o princípio de submissão e autoridade para estabelecer a ordem. E também estabeleceu um exemplo que deve ser seguido. Deus é a expressão maior de autoridade, que deve ser que deve ser obedecida inquestionalmente. Mas aqui Deus também estava estabelecendo um princípio. Que todas aquelas pessoas que estão em posição de liderança devem apresentar todas as razões pelas quais as pessoas devem obedecer. Então, líderes estabelecidos na igreja devem ter no coração esse princípio, que ele foi levantado por Deus para organizar e dar ordem às coisas.
E como líder, ele deve explicar às pessoas, deve demonstrar às pessoas os motivos pelos quais as pessoas devem segui-lo e fazer aquilo que ele está pedindo. Então isso significa que toda pessoa que está em posição de autoridade precisa ter uma visão. Amém? Deus estabeleceu nos seres criados uma consciência da necessidade de estrutura de hierarquia, pois sem isso os homens ou mesmo os anjos seriam entregues a um caos generalizado. Então essa estrutura de autoridade estabelecida por Deus promove ordem e o bom andamento de uma comunidade. Olha só que interessante, promove o bom andamento de uma comunidade. O que é uma comunidade? A igreja é uma comunidade. Uma igreja é uma comunidade onde existem vários segmentos de atuação, departamento infantil, diaconato, conselheiros, louvor. Mas embora exista vários segmentos, só existe uma visão. Então isso significa outro princípio, que se você é um líder debaixo de uma liderança, você tem que trabalhar para o bem da comunidade. E o bem da comunidade reside como? Aonde? Na minha forma de liderar meu departamento? Não. Na visão do pastor presidente. Então, mesmo que nós sejamos um líder, existe um líder sobre nós. Embora tenha sido me entregue uma responsabilidade de mim e para Kézia de cuidar do diaconato, a visão deve ser a visão do pastor Tiago, dentro do diaconato. Amém? Então, as pessoas que foram investidas de autoridade, elas visam com suas ações um bem comum. O bem-estar de todas as pessoas e o desenvolvimento daquela visão, tá? Por outro lado, precisamos entender que isso não significa que Deus estabeleceu os indivíduos. Outra coisa muito importante. Porque hoje a gente vive num contexto social, político e econômico no Brasil que às vezes fazem nos questionar algumas coisas no que diz respeito à submissão e autoridade. Porque a Bíblia fala assim, vamos ler aqui, ó. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mas isso é interessante, porque às vezes a gente não faz uma leitura profunda ou faz uma leitura superficial desse versículo, a gente pode passar a entender que Deus estabeleceu o caos e a desordem. Porque existem alguns líderes que parecem que estão mais focados no caos e na desordem do que no bem-estar e na ordem, não é assim? Não é isso? E eu falo isso num contexto geral, dentro da igreja e fora da igreja, dentro de uma empresa ou fora de uma empresa, dentro de uma casa ou fora dela. Mas o que Deus estabeleceu? Deus não estabeleceu os indivíduos, ele estabeleceu as posições de autoridade a serem preenchidas pelos indivíduos. Porque se a gente não entender esse princípio, a gente pode achar que Deus levantou Adolf Hitler, que cometeu o maior genocídio da história da humanidade. Foi, é e vai ser. Ninguém vai conseguir fazer o que a atrocidade que ele fez. A gente também pode achar que Deus estabeleceu Stalin ou Mussolini. Mas Deus não estabeleceu a pessoa. Deus estabeleceu a autoridade. Então, quando a Bíblia fala que a gente deve orar pelas pessoas que estão em posição de autoridade, a gente tem que orar pela a sabedoria e a autoridade e o cargo que aquela pessoa ocupa. A gente tem que orar pelo presidente, independente se a gente votou nele ou não. Se ele é do partido que a gente acha que é o partido certo ou não. Que a gente tem que orar pela posição de autoridade, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada, não é assim que Paulo fala? Orem pelas pessoas que estão em posição de autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila e sossegada. Isso também nos ensina que nem sempre você vai estar abaixo de uma pessoa que você gosta dela na liderança. E quando eu falo gosta, é que você não tem afinidade, não é que aquela pessoa é intragável, que ela é irrelacionável. Mas às vezes você vai estar sob a liderança de uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma. Você gosta de jiu-jitsu, ele gosta de futebol. Você gosta de coxinha, ele gosta de pizza. Você gosta de estar na cidade, ele gosta de estar no campo.
mas ele é o seu líder. Ah, eu não gosto dele, gosto não mesmo? Eu não gosto de homem que usa barba. Pronto, agora você não vai seguir ele porque você não gosta de barba. Pronto, ele não vai seguir ele porque ele não usa barba agora. Então a gente tem que entender que a gente deve se submeter à autoridade. Aquilo que aquela pessoa foi colocada. Isso vai nos salvar de muitas coisas. Principalmente de fazer as coisas para o Senhor e não para as pessoas. Então diga assim: eu sigo a visão, as ideias da autoridade que está vinculada à pessoa. Amém? Eu não estou falando sobre Anderson Márcio, porque seguir Anderson Márcio deve ser uma maravilha, né? Mas a gente precisa seguir a visão. E não somente a pessoa. É requerido de nós, como líderes, que sejamos agradáveis às pessoas, para que as pessoas sigam a visão e também sigam porque gostam da gente. Amém? Então a gente também precisa desenvolver isso. Nós precisamos ser amáveis, cuidar das pessoas. John Maxwell, que foi um pastor nos Estados Unidos por 23 anos, ele fala que as pessoas não vão seguir a nossa autoridade ou não vão seguir a visão que a gente estabelece até que elas percebam que a gente se importa com elas. Então, se elas não percebem isso, elas não vão comprar a sua ideia como líder. Então, as pessoas precisam perceber que a gente ama elas, que a gente cuida delas, que a gente quer o bem delas e quer o crescimento delas. Então, enquanto líderes, nós precisamos olhar para as pessoas e não pensar somente naquilo que elas podem fazer pela nossa visão, mas o que nós podemos fazer por elas enquanto elas colaboram com a visão que Deus nos deu. Isso muda completamente a nossa visão de liderança e vincula as nossas ações ao que verdadeiramente é o reino de Deus. Porque a liderança no modelo de Jesus é servir as pessoas. Não é assim? Jesus não fez isso? A Bíblia fala que Jesus chamou os 12 para estarem com ele e pregar o Evangelho. O que vem antes do ir veio antes porque é mais importante do que vem depois. Então Jesus chamou os 12 para ter comunhão com ele e para desenvolver o caráter que habilitaria os apóstolos para a pregação do Evangelho. Então isso é liderança. Isso é ser autoridade. É você estar envolvido profundamente em fazer as pessoas crescerem enquanto executam a visão que você estabeleceu. É esse o princípio do reino de Deus. Amém? Mas lá fora, o que é a sua autoridade? É chupar tudo que as pessoas podem dar para você, para o seu crescimento. Quantos líderes que eu conheço que têm excelentes profissionais abaixo dele, mas quando vai apresentar o resultado, fala: olha o que eu fiz. Porque está usando as pessoas para promover a si próprio. E no reino de Deus é o contrário. Você usa a sua sabedoria e a autoridade que Deus te deu para promover as pessoas que estão abaixo de você. Entende que é diferente? E se você não muda a sua chave depois que entra na igreja, você vai pirar. Porque no mundo as pessoas me servem para que eu cresça. Na igreja eu sirvo as pessoas para que elas cresçam. Amém? Outra coisa importante, submissão e autoridade. Existem dois reinos, eu estou falando todo o tempo, né, sobre o reino das trevas e o reino das luzes, sobre o mundo lá fora, aqui dentro, a igreja. Porque realmente existem dois reinos. Existe o império das trevas e existe o reino do Filho do seu amor. E são reinos completamente diferentes, com características diferentes, mas todos se movem no princípio da autoridade e submissão, mas com motivações diferentes. Amém? O reino das trevas pratica o domínio pela cegueira. Pratica a liderança ou a autoridade pela ignorância e pelo engano. O reino de Deus, ou o reino do Filho do seu amor, é um reino familiar. Quando você está introduzido
num ambiente onde o princípio de autoridade e submissão são os princípios que Deus criou, você tem a impressão, a percepção de que você está numa família. Você tem essa percepção quando você está na igreja, servindo? Que você está num ambiente familiar? Que você está num ambiente onde você pode confiar nas pessoas? Amém? Então olha só o que a Bíblia fala a respeito. Satanás e o seu reino. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, Jesus falando, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Colossenses 1,13 fala, e ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outro versículo, 2 Coríntios 4,4. Nós, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro versículo, Atos 26:18, aquele episódio onde Paulo cai do cavalo e Jesus aparece para ele, Jesus fala para ele, olha, eu lhe escolhi para abrir os olhos deles, dos gentios, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Efésios 2:2. Nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existem dois reinos que se movem com autoridade e submissão, mas estão baseados em coisas completamente diferentes. O império das trevas, o domínio pela cegueira, pela ignorância e pelo engano. O reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, um reino onde temos a percepção que estamos introduzidos em uma família. O reino do Filho de Deus, como está escrito lá em Romanos 14:17, fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria. Prestem atenção em mim, esquece lá. Amém? A Bíblia fala que o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Aqui é roubar a palavra. É destruir o crescimento que está tentando ser introduzido no seu coração. Deixa ele lá. Deixa ele com as coisas dele. Olha para cá. Preste atenção aqui, amém? Não se incomoda com essas coisas, tá? Então o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Amém? Então este é o reino de Deus. Então existem diferenças. Todos se movem nos mesmos, no que diz respeito à submissão e autoridade. Mas cada um tem um princípio. E agora eu vou mostrar para você uma breve descrição. O sistema do mundo busca ser autoridade para dominar. O sistema do reino de Deus busca a autoridade, é usada para promover ordem, influenciar e servir. O reino é a autoridade que influencia, é a humildade que tem como ação a obediência. O império das trevas é a autoridade que domina. É uma autoridade coercitiva, que coage as pessoas. É o orgulho que tem como ação a rebelião. Então você percebe, são princípios e valores completamente diferentes. Embora exista uma hierarquia muito organizada nos dois reinos, o objetivo e a motivação, a influência é completamente diferente. Uma promove o crescimento através da coerção, da cegueira e do domínio exagerado. O outro promove o crescimento de quem está sob submissão, para promover a ordem e a organização. Amém? Então, nessas 4 frases que eu disse, eu deixei 2 palavras bastante evidentes. A humildade, que está relacionada à obediência, e o orgulho, que está relacionado à rebelião. E são 2 sentimentos que a gente precisa estar sempre atentos a eles. A humildade, para que a gente sempre entenda como é que as coisas andam no reino de Deus. E atentos ao orgulho, para que a gente nunca deixe o orgulho subir a cabeça.
e nos faça cair. E faça a gente caminhar em direção ao princípio da rebelião que alcançou o coração de Lúcifer. Amém? Então vamos lá. Os dois princípios. O orgulho. Lá em Isaías 14, 13 está falando. Eu quero que você abra lá. Isaías 14, 13. Vou abrir aqui. Isaías 14, 13. Vamos abrir. Olha só. Olha só o que esse versículo fala sobre Satanás. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. A gente vai encerrar com isso. Por quê? Manter sempre a humildade. Satanás, que não era Satanás, era Lúcifer. A Bíblia fala que ele foi criado como um anjo de luz. Que todas as pedras mais bonitas estavam cravadas na sua armadura ou na sua roupa. E que não existia ninguém mais sábio do que ele. Mas a Bíblia fala, como está aqui, em Isaías 14, 13, a falta de humildade. Porque ninguém na igreja, ou nem Lúcifer, ele começou desse jeito aqui. E ninguém na igreja que cai, ou que começa a fazer as coisas erradas no que diz respeito à liderança, começa arrogante, orgulhoso e prepotente. Na verdade, a humildade, se sempre preservada no coração daquele que segue e lidera, vai levar você a lugares altos. Muito altos. Você vai crescer como líder. Pessoas vão querer se agregar a você. O trabalho que você faz vai se expandir. E é aí onde pode acontecer o erro que aconteceu com Satanás. Ele olhou para si mesmo e achou que ele era muito bom. E deixou cair no seu coração a ideia de que ele poderia ser igual a Deus. E a Bíblia fala a história que ele caiu e levou 1/3 dos anjos junto com ele. Ou seja, o fim de quem não mantém a humildade em alto nível no seu coração é a queda. Então, quer se manter como um líder ou como uma pessoa que está em posição de autoridade, está sempre crescendo, mantenha a humildade em alta estima no seu coração, na sua mente e coração. Não permita jamais que a humildade desça o nível. Jamais. E para encerrar, eu vou contar meu exemplo. Quando eu assumi o diaconato, tinha 19 pessoas. Hoje nós temos 80 pessoas no diaconato. Quando eu assumi o diaconato, eu tinha 14 e 6 queriam sair. E por conta daquilo que eu estabeleci como visão, essas pessoas me procuraram no final da reunião e disseram: olha, por conta da visão que você mostrou pra gente, a gente não vai sair. A gente vai acreditar naquilo que você explicou pra gente. Mas durante esses 7 anos que eu estou à frente do diaconato, nenhuma das coisas que foram estabelecidas como visão, nenhuma das pessoas que foram levantadas foram coisas que saíram da minha mente. Foram coisas que saíram do meu coração. E eu nunca tive um pensamento tal que me levasse a um nível ou me permitisse nem sequer pensar e ser arrogante ao ponto de achar que as 80 pessoas e a estrutura que eu criei no diaconato foi por minha sabedoria, o que fui eu que estabeleci. Eu preciso considerar que eu sou químico industrial de formação e que trabalhei como gerente de laboratório, gerente de setor como químico e coordenei pessoas e processos muito complexos e sei gerenciar processos e pessoas, mas eu nunca caí no engano de achar que o sucesso que eu tenho como líder, o êxito que nós temos como líder, é porque eu sou o bonzão. Não posso também deixar de considerar que existiram outras pessoas muito melhores e mais maduras que eu no ministério que foram líderes do diaconato antes de mim. Pastor Amauri, que é supervisor da região de São Paulo, foi o primeiro líder do diaconato.
Olha só o que esse homem de Deus criou antes de eu ser líder do diaconato. O pastor Garibaldi, que foi o segundo líder do diaconato do Verbo da Vida, segue. Olha só o tanto de coisas que esse grande homem de Deus e pastor estabeleceu antes que eu fosse líder do diaconato. O pastor Carlinhos, que agora está no ECC, ele foi líder do diaconato por vários anos. Quantas coisas esse homem estabeleceu? Depois veio o Carlos e depois o pastor Elmo, que antes de ser supervisor do diaconato, foi líder antes de mim no diaconato. Então eu não posso considerar ou ter a pretensão de que tudo que foi feito no diaconato foi mérito meu. Porque é muito fácil para mim como líder, depois de quantos anos que a igreja foi criada, estabelecer qualquer coisa vai dar certo. Se eu tiver com o coração alinhado e com a visão no ministério, qualquer coisa que eu implantar vai dar certo. Mas por quê? Porque já cavaram muito buraco, já asfaltaram muita estrada, já resolveram muito pepino, já estabeleceram muitos dispositivos e mecanismos de segurança e coisas para o serviço que vão dar certo. Então a humildade é essencial se você deseja, como líder, ser bem-sucedido e crescer no seu chamado e no seu ministério. Nunca perca a humildade de vista, mas mantenha o orgulho e a arrogância sempre debaixo dos seus pés, porque é o lugar que ela deve ficar se você deseja desfrutar dos princípios de autoridade e submissão no reino de Deus. Amém? Anderson? Eita glória. Vem cá, Vinícius. Deixa eu aproveitar e orar pela sua vida. Sabe, meu irmão, Vinícius nos treinou nesse período que nós, ele junto com o Kézia, tivemos a oportunidade de estar lá no diaconato, de servir naquele lugar. Quantas coisas preciosas, quanto tempo de reuniões, quantas noites nós desfrutando de um bom café, fazendo um lanche junto. Mas o principal foi desfrutar da companhia deles e do grupo de pessoas que lá estavam. E esse foi um tempo de aprendizado muito grande. Nós somos gratos por estar aqui. E hoje também podemos dizer que somos fruto da obediência de vocês, né? Porque estamos aqui também nesse lugar porque alguém nos viu servindo. Estar servindo no diaconato chamou, de repente, a atenção de outras pessoas que nos convidou. Seja isso como o Júnior Chaves, quando nos convidou a estar junto com ele lá no ponto de pregação, aqui na casa da Joelma. Na verdade, lá na casa de Marlon, né? Antes de ser na casa de Joelma. Então, eu quero dizer que somos muito gratos de ter vocês aqui. Eu queria estar orando por você. Pai, nós te agradecemos pela vida do Vinícius e da Kézia. Nós declaramos, Senhor, sabedoria sobre eles, sobre os filhos. Nós cremos verdadeiramente que existe tanta coisa preciosa ainda para esse ano de 2026. Está começando, Pai, essa estrada que está sendo pavimentada. Eu oro para que todas as vezes que ele estiver ministrando a palavra, seja na aula ou seja ministrando a palavra no dia de culto, nós cremos verdadeiramente na unção fluindo, como nós desfrutamos nesse início de culto. E quantas coisas preciosas foram liberadas através da vida dele aqui nesse lugar. E nós agarramos pelo Espírito que foi liberado nesse lugar aqui, Pai. Nós realmente já vemos a porta de vidro, o ar-condicionado, a cadeira acolchoada. Nós já podemos ver essas coisas nesse lugar. Mas nós cremos que ele foi guiado pelo Espírito dessa noite a nos impulsionar a estarmos crendo cada vez mais naquilo que o Senhor já liberou para as Malvinas, Pai. Nós te agradecemos e abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade aqui. Bom demais, né, meu irmão? Coisa boa. Nós somos gratos, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Eu não sei você, meu irmão, mas toda vez que passa uma moto aí, eu falo, Senhor, obrigado pela porta de vidro. Obrigado pelo ar-condicionado. Sabe, meu irmão, o diabo ele tenta de todas as formas, seja com alguém trabalhando, que a pessoa estava trabalhando, capinando, a gente não é contra o trabalho dele, mas sabe, o diabo fica tentando tirar a sua atenção de todos os jeitos, mas ele não vai conseguir roubar aquilo que já foi liberado para esse tempo sobre nossas vidas. Existem coisas liberadas nesse lugar preciosas, meu irmão, e nada vai parar aquilo que o Senhor tem feito nas Malvinas. Nós cremos mesmo, sabe, que pessoas vão ser alcançadas. Como o Vinícius falou, nós temos chamado pelo Espírito pessoas descendo por essas ruas. Sabe, se você está aqui nessa igreja e tem no coração de servir, me procura a Márcia, a Cid, Onaí. Não fique parado não, meu irmão. Sabe, você ficar parado, sentado nessas cadeiras aí, ela só vai acumular o peso da sua cadeira aí sentado. Mas se coloque à disposição para se movimentar junto conosco nessa roda. E você vai fazer parte de algo grande nesse bairro. Existem coisas sendo liberadas nesse lugar poderosa. E sabe, se você tem um desejo de servir, nos procura.
porque existe um lugar para você especial nesse serviço. Amém? Então, só vou passar alguns recados. Quero falar, como ele também mencionou, o jiu-jitsu. Amanhã nós temos o jiu-jitsu só para as mulheres aqui, às 19 horas. Tem sido muito bom, meu irmão. Então, nós temos... que algumas pessoas acabam não passando, de repente, nos horários aqui, né? Mas a gente tem visto pessoas sendo atraídas mesmo. Diversas pessoas. Eu estava até para falar com o Netinho nisso, porque tem muitos pais procurando por turmas infantis. Tem muita gente procurando por turmas infantis. Aí, mas tem que pensar como seria, né, esse trabalho para alcançar esses pequenos. Mas já veio pelo menos 10 casais procurando por se teria alguma coisa para criança. A gente pode pensar futuramente alguma coisa nesse sentido. Às quarta-feiras nós temos o juvenil às 18 horas e o masculino adulto às 19. E aos sábados tem a turma mista, que é para todos esse grupo de pessoas, homens, mulheres, juvenil, poderem estar aqui treinando. Tem sido muito bom, tem sido um tempo de comunhão. Todos os dias que tem o jiu-jitsu, no final, tem uma palavra. Sabe, o professor ou o pastor que está aqui fazendo a aula, ele traz uma palavra breve, algo em torno de 5 minutos, é mesmo para alcançar aquelas pessoas. E quantas coisas preciosas o Senhor tem feito naquele lugar, tem feito nesse lugar, alcançando vidas nesse lugar. Amém? Quero falar para você, se você não segue, siga nossas redes sociais. É lá onde você vai ter informações sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, Verbo da Vida Malvina, lá no Instagram. Nós temos o nosso canal no YouTube. Essa ministração vai estar disponível lá. Daqui a pouquinho, no finalzinho do dia, ela está disponível lá para você ouvir novamente. É muito bom, meu irmão, a gente poder... Tem outras mensagens lá, você pode clicar e ouvir novamente aquilo que tem sido liberado nesse lugar. E é uma ferramenta poderosa. Você também pode estar mandando para alguém. De repente tem alguém que você queira alcançar e você pode estar enviando essa mensagem para essas pessoas, tá bom? Nós temos também, dia 7/3, o culto das mulheres. Olha aí. Vamos retornar, né, meu irmão, com o culto das mulheres. Vai ser poderoso. Quem vai estar ministrando é Kelly Nunes, ela é a esposa do pastor Marcos, lá da sede. Ela também serve, trabalha junto com o Vinícius lá no financeiro. Então vai ser poderoso, vai ser um tempo maravilhoso. É um sábado, às 19h30 ou 19 horas? Às 19 horas. Já começa a criar expectativa. Convida uma amiga, sabe? Vai ser muito bom. Tem todas as reuniões que nós tivemos aqui foram poderosas. Você pode puxar aí na sua memória, aí você vai lembrar aí das quantas oportunidades você teve de participar desse tempo com mulheres. Amém? E lembrando que no nosso culto de domingo, vamos ter um culto quinta-feira às 20 horas e no domingo é nosso culto de ceia. Então vamos nos organizar para aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E agora, uma boa parte ainda dando continuidade daquilo que o Senhor tem feito, nós vamos estar falando sobre dízimo e oferta. Se você não faz parte daqui das Malvinas, o seu dízimo você vai dar na sua igreja, mas você pode estar participando com a sua oferta. Atrás da sua cadeira tem aí um QR Code, se você precisa fazer isso de forma digital, assim como eu faço, né? Eu particularmente prefiro fazer de forma digital, então a gente tem aí atrás da cadeira de você um QR Codezinho com uma fotinha igual essa daqui, atrás da tua cadeira tem essa imagem, você pode escanear e você pode estar fazendo aí dessa forma. Mas eu quero falar algo para vocês. Hoje eu estava ouvindo algo bem interessante, algo que me chamou a atenção, é que existem 3 tipos de pessoas. E quando o Vinícius começou a falar no início do culto, eu lembrei disso. Tem aqueles que fazem acontecer, tem o que vê o que está acontecendo e tem o que diz o que houve. Sabe aquele que sai e quando volta já aconteceu um mover, já teve uma corrida e não sabe o que aconteceu e perdeu. Sabe? Então, que você não seja nem aquele que fica vendo e nem aquele que pergunta o que aconteceu. Se você seja aquele que faz parte do que está acontecendo aqui na Malvina. Sabe, nós sabemos coisas tão poderosas. Segunda-feira, conhecido como amanhã, nós vamos voltar à pintura aqui do prédio. Nós vamos estar finalizando a parte aqui dessa pintura da sala do TI. Vamos estar terminando a pintura da frente do prédio. Essa semana provavelmente já vai estar a nossa faixa aqui com um letreiro bem bacana. Vai ter um rebaixamento aqui na frente aqui de PVC. Vão ter umas 3 luzes para deixar bem claro aí a frente ali, acendendo ali umas luzes de LED. Estamos preparando um negócio bem bacana aí. Em breve eu vou fazer essa lateral aqui todinha.
E aí nós vamos crescer, meu irmão, vamos expandir, vamos pegar esse prédio aqui do lado. A gente precisa nos ver grande. A gente não pode nos diminuir. A gente precisa ver aquilo que o Senhor tem feito, como eu sempre digo aqui nesse lugar. Quando nós chegamos aqui e era só a terra, nós já víamos o prédio pronto. Nós precisamos simplesmente continuar agradecendo ao Senhor, porque vai manifestar aquilo que nós temos declarado. Amém? Sabe, uma passagem de Malaquias 3, do 8 ao 11, ela é bem interessante, eu gosto muito dessa passagem, principalmente porque você pode ir pensando algumas coisas. No 8, vai estar falando que dar o dízimo é uma ordenança, e obedecer nos traz bênção. Muitas vezes as pessoas deixam ser roubadas na hora de dar o seu dízimo e a sua oferta. No versículo 10, ele vai dizer que para haver o mantimento na casa do Senhor, isso vai nos trazer bênçãos sem medida e um guardar das nossas bênçãos ou das nossas finanças. Toda vez que você vem a esse lugar, você traz seu dízimo e sua oferta, você pode ter certeza que o Senhor tem guardado as suas finanças, tem guardado, Ele tem sido aquele que galardoa, porque você tem sido fiel naquilo que tem chego em suas mãos. E nós vamos desfrutar de tempo poderoso nesse lugar, meu irmão. Sabe, no 11, ele vai dizer que o devorador será repreendido e não alcançará as nossas prosperidades. E no 12, nós seremos bem-aventurados e de terra deleitosa. Dar o dízimo demonstra uma atitude de obediência pela fé, submissão à palavra, louvor e adoração, amor e temor a Deus. Em Provérbio 3, 9 e 10 vai dizer que o dízimo não é apenas 10ª parte, mas é as primícias da nossa renda. Sabe, eu gosto muito daquilo que o Senhor fala também em 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Pelo versículo 7 ele vai dizer que contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. No 8 ele vai dizer que nós temos ampla suficiência em tudo. E no 10, ele dá semente ao que semeia e multiplicará a nossa sementeira, aumentará os frutos da nossa justiça. Sabe, que você possa ser participante daquilo que o Senhor tem nesse lugar, naquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu vou estar orando, e se você quiser contribuir com esse lugar, aquilo que o Senhor tem feito chegar nas suas mãos, da mesma forma que nós temos desfrutado, como eu falei, da forma digital ou pessoalmente, você pode estar vindo aqui. Pai, obrigado, que nós declaramos suprimento diário dos nossos irmãos, não tendo nenhum tipo de falta, mas eles sendo abundantes, porque o Senhor tem liberado sobre a vida deles, sobre a casa deles, uma graça sem medida, uma abundância sem medida naquele lugar, Pai. Nós cremos em prosperidade chegando sobre nossa casa, sobre nossas vidas. Nós cremos nossos celeiros cheios, transbordando, porque nós vamos abençoar o que está do nosso lado direito, do lado esquerdo, à frente, atrás. Nós somos aqueles, Pai, que não temos falta em nossas mesas, e nem dos nossos filhos. E nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pode trazer, meu irmão. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, e uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou, a palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decidido só avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia. Olha, não sei se você reparou, olha para trás ali para o alto. Quando você entrou, você viu que a gente colocou uma televisãozinha ali, olha. Vamos chique. E em breve nós vamos ter um telão bem aqui na frente, aqui, ó. Eu vou botar um telão automático aqui, ó. Vai descer, porque como a gente vai ter um painel de madeira aqui atrás, então eu vou colocar uma tela aqui retrátil, automática. Quando a gente tiver um evento, como hoje,
tinha um vídeo para poder projetar. E a gente tem um trabalho para botar um vídeo. Mas nós vamos muito em breve ter um projetor aqui para que isso seja feito e nós possamos ser excelentes em tudo. Amém? Então vocês vão ver, meu irmão, que a gente vai estar sempre crescendo, sempre aumentando as coisas que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos nesse lugar. Então já estamos crendo, já colocamos um pedestal ali, porque nós estamos já vendo as duplas aqui, ó, um cantando do lado, outro do outro. A gente precisa fazer com que aquilo que nós estamos crendo, ela se manifeste, mas tem passos que nós precisamos dar. Muitas vezes nós vamos precisar sair do barco, crendo simplesmente na palavra, vem. Então, que você esteja pronto, que essa semana você possa se mover verdadeiramente, que quando chegar a oportunidade de você sair do barco, não tenha medo, só vá. E o Senhor vai fazer que todo passo que você dê, exista uma base para que você pise e você não vai afundar. Uma semana poderosa para vocês, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou parar. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, e uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decidir só avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Olá, seja bem-vindo ao Experiência Rema. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e aqui em Campina Grande nós contamos com 2 unidades disponíveis para você, a unidade sede e a unidade distrito. Os nossos dias de aula são segunda, quarta e sexta-feira, das 19h45 às 22 horas. O Rema tem treinado homens e mulheres através da palavra ao redor de todo o mundo e certamente você será abençoado com essa aula demonstrativa recebendo a palavra Rema. Fique conectado e receba tudo aquilo que Deus tem para você. E as nossas matrículas já estão abertas. Você pode se matricular ainda hoje. Para mais informações, você pode ler o QR Code lá na recepção da igreja. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, @RemaCGSede e @RemaCGDistrito. Então eu quero te lembrar que a nossa aula nacional de abertura vai ser dia 27 de fevereiro. Vai ser um tempo preciosíssimo, onde a glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar. E você é um forte candidato a participar de tudo isso. Então vem, aproveita aquilo que Deus vai distribuir nesse tempo. Rema, a palavra viva. Viva a palavra!